Jugadguru Name Satguru Name Sri Gurudev Name Adguru Jugadguru Name Satguru Name Sri Gurudev Name Adguru Name Jugadguru Name Satguru Name. Começa agora o programa Crianças do Século XXI. Um programa que traz informações, orientações, esclarecimentos a respeito das crianças e dos adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. A família, a educação, o desenvolvimento, a saúde segundo a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Com a apresentação e produção de Carmen Mírio e Marcelo Cirim. Olá, boa noite. Mais um dia com o nosso programa Crianças do Século XXI. Nós estamos hoje no 32º programa, dia 24 de julho de 2020, nessa sexta-feira. E hoje estamos aqui com um tema muito legal, muito interessante, importante, né, na vida das crianças e adolescentes. E eu vou falar dela, ela vai daqui a pouquinho falar com a gente, mas eu vou falar dela daqui a pouco. Então, boa noite, Marcelo. Boa noite, Lúcio. Boa noite. Boa noite, Lúcio, Carmen. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Vivência Espírita. E nós vamos entrando no ar com o patrocínio e agradecimento do Safira, Instituto de Conscientização, um lugar de atendimentos, cursos e vivências. A Vila Engenharia, se você quer construir ou reformar, consulte a Vila. E o projeto de música do Concerto de Cura, do músicos Edu Gomes e Ciro Pinheiro, que inclusive eles estiveram aqui no nosso programa fazendo uma apresentação dos florais sonoros, muito bom. Se você quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, dá uma fuçada aí na nossa playlist da Crianças do Século XXI, que vocês vão achar muito bom. No Spotify, né? Pode Exatamente. procurar, YouTube. O nosso programa é retransmitido pela Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e também pela TV Espaço Espírita no YouTube. E hoje nós contamos com a presença da doutora Déia Cristina Précuma, né? Ela é graduada em odontologia pela PUC do Paraná, ela está em Curitiba, ela vai falar com a gente de lá. Ela é especialista em odontopediatria e ela vai falar exatamente isso. Nós vamos falar, o tema hoje é odontopediatria, né? Odontopediatria para crianças do século XXI. E como é que é tratar dos dentes dessas crianças, né? Como é que fica? Porque antigamente era meio complicado, né? Existia muito... Tem muita gente que tem trauma. Então, como é que hoje a doutora Déia vai contar pra gente como é que funciona? Primeiro, vamos falar um pouquinho dela. Bom, primeiro vamos cumprimentar ela, né? Cadê ela? Cadê? Lúcio, onde está a doutora Déia? Oi, Déia, tudo bem? Tá nos vendo aqui? Tudo bom? Acho que o áudio dela não tá o teu som, acho que nós não estamos te ouvindo. Acho que deve ser o teu microfone tá desligado, tá? Só liga pra gente. Microfone tá desligado. Só ligar ele pra gente conversar. A doutora Déia vai falar com a gente lá de Curitiba. E vamos falar de um tema que realmente muita gente tem traumas, né? E vamos ver como é que estão os tratamentos mais avançados hoje, principalmente com relação a crianças, né? Enquanto ela está resolvendo lá essa questão técnica, né, do som, sim, né? Sim. Eu só comentando assim que esse assunto é extremamente interessante, porque quando eu era criança eu tinha medo de dentista, né? Um pavor tremendo, né?
aquele barulho de maquininha, aquela coisa toda, né? Então eu acho que deve ser um grande desafio para esses profissionais ter que atender crianças, né? E saber como distrair, né? Mas acho que hoje em dia tá bem mais moderno, né? Por exemplo, eu tive que usar aquele aparelho fixo quando eu tinha 15 anos de idade. Isso na década de 70, aquilo era medieval, né? Então hoje a coisa tá bem mais moderna. Então eu acredito que, né, eu acho que deve ter muitos tratamentos, principalmente para criança, né? Porque criança é complicado você levar a criança e tem que abrir a boca, tomar anestesia, aquela maquininha que é uma tortura. Então, assim, como é que funciona, né? Então, a gente precisa, vamos ver como é que funciona. Tá tudo bem a ideia? Tá conseguindo? Acho que é só o som mesmo, né? O teu vídeo tá ótimo. O teu vídeo tá ótimo, estamos te vendo aqui. Só mesmo o som. O microfone. Não tá chegando som? Não. O microfone é que tá realmente... que deve estar alguma coisa aí. Enquanto isso, acho que a gente pode falar um pouquinho a respeito do teu trabalho que você tem feito com crianças, o livro Regressão para Crianças. Também, né? A gente tem da Luz aqui... da Serra Editora, né? Que é um trabalho de muitos anos, né? Que foi feito com essas crianças que precisavam de ajuda, né? É interessante. Você sabe que eu nunca tinha feito ou falado alguma coisa com relação a esse de dentista, né? De ir ao dentista, de criança que precisa de tratar de cárie. A gente não acabou não fazendo uma pesquisa nesse sentido. O meu livro, a pesquisa é com relação mesmo a alguns traumas que as crianças traziam, né? Que os pais traziam, mas que na verdade não tinha essa conotação, né? A gente nunca perguntou assim para as crianças se realmente elas tinham... Ou para os pais, né? Se tinha alguma questão, né? nesse sentido, né? Se tinha, como é que se diz? Algum trauma nesse sentido. É verdade, eu nunca tive, né? Pelo menos que eu me lembre. Mas aí conta você que tinha trauma. Eu não tinha trauma, eu nunca tive trauma de dentista. E olha que eu tive que pôr aparelho, arrancar dente, tinha um monte de coisa. Não era uma coisa muito agradável, digo para vocês, assim, que realmente era difícil só de chegar no dentista, aquele barulhinho de maquininha era torturador, né? Eu acho que isso me remetia a uma vida passada, alguma coisa assim, né? Que eu era torturado, sei lá, né? Coisa do tipo, né? Mas realmente é um barulhinho que dá uma certa aflição. Mas eu acho que hoje a tecnologia deve estar bem diferente. Eu não sei se meu pai está não sei. assistindo, mas o meu pai, por exemplo, ele morre de medo de dentista. Ele vai no dentista, tem 84 anos, você imagina, ele dá um baile na dentista que tem uma paciência de Jó com ele, mas ele tem verdadeiros traumas. Então eu imagino quando ele era criança, porque geralmente os maiores traumas que a gente tem na vida, eles começam da concepção até uns 7, 8 anos de idade. Então todos os traumas que a gente consegue estão aí, né? Então eu imagino que quando ele era criança ele deve ter ido no dentista. Eu nunca perguntei isso pra ele, mas com certeza, porque ele faz um escândalo pra ir no dentista. Infelizmente precisa de ir, né? Precisa de se cuidar, né? Ó, a Deia tá voltando. Agora, Opa! Deia? Chegou. Ê, maravilha! Agora eu tô ouvindo vocês. Que maravilha, Deia, que bom. Bom. Nós estamos aqui tentando entender como é que é hoje, porque eu tava falando que meu pai tem 84 anos e ele faz um escândalo quando ele tem que ir ao dentista, né? Então é aquele... Aí eu peguei e falei, bom, a minha época da década de 70, mais ou menos 60, eu tive que colocar aquele aparelho fixo nos dentes, então também, mas eu nunca tive trauma. E aí o Marcelo tá falando que ele tem verdadeiro trauma. Então como é que hoje, eu acho que tá bem moderno hoje, né, para criança pelo menos, como é que você lida com essa situação das crianças dentro do consultório? Carmen, eu tenho, assim, muita sorte de ter me formado na época que eu me formei, porque realmente a odontologia e a odontopediatria, de forma geral, avançaram muito, né? Não tem nada a ver a odontologia nossa de hoje com a do seu pai, que tem 84 anos, com a do meu pai, que tem 81, que tem bastante medo também. Imagino como era, né? Nossa Senhora. Eu penso, eu sempre digo que eu não seria dentista, odontopediatra, se fosse nessa época. Uhum. Porque hoje em dia é linda a odontopediatria, sabe? Você receber o bebê, às vezes sem dente, ou com o primeiro dentinho, que é essa a nossa intenção hoje.
e poder orientar a mãe, o pai, a criança para nunca ter cárie. Aham. É uma prevenção, né? A gente trabalha basicamente com prevenção. Claro que às vezes a criança já chega cheia de cárie, né? Uhum. Mas o nosso trabalho todo, a nossa, né, felicidade, o que a gente quer é que a criança chegue no consultório o mais cedo possível, até às vezes dentro da barriga da mãe. Ai, que interessante. Já tem uma prevenção nesse sentido também. Tem alguma coisa que a Sim. mãe tem algum alimento, alguma substância que a mãe pode ingerir enquanto está grávida, é isso? Não tem nada de diferente do que o obstetra passa, Aham. mas a gente aconselha que a mãe faça a limpeza 3 vezes durante a gestação, uma em cada trimestre. Ah, que legal E isso. porque, por exemplo, a cárie, infecções, por exemplo, periodontia está relacionada ao nascimento de bebês prematuros, bebês com baixo peso. Então, a prevenção na gestante já é muito bacana. E depois tem o bebezinho, né? Aham. É uma Que bacana isso. Eu me formei há 23 anos e quando eu pensava, sonhava em fazer qualquer faculdade, a única certeza que eu tinha era que eu queria trabalhar com criança, sabe? Aham. Que legal Não isso. importava qual fosse a profissão. Então, eu sou muito feliz trabalhando com bebês, crianças e adolescentes. Que interessante. Ah, E me fala uma coisa, e quando a criança chega, por exemplo, hoje, lógico que o equipamento, né, tem toda uma abordagem diferente. Quando a criança chega, por exemplo, no consultório, e ela tem cárie, né? Tem anestesia ainda com agulha, com todas aquelas coisas, ou tem uma outra coisa menos invasiva, não sei como é que tá hoje, para criança, né? Porque para nós adultos ainda continua mais ou menos a mesma coisa, né? Sem tanto, né? O que tem de muito bacana o que a gente trabalha bastante é a sedação consciente com óxido nitroso, Aham. que a criança fica consciente, mas ela fica bem mais tranquila. Mas desde o início, como você perguntou, a criança chega com a mãe, normalmente, ou com os pais no consultório, e a nossa primeira consulta demora 1h30. Então, nessa 1h30, a gente faz uma boa anamnese, pergunta muito sobre a família, e sabe sobre a saúde, a dieta da criança, e aí a gente vai conhecendo um pouquinho os pais, os hábitos e o temperamento da criança. Enquanto eu converso com a mãe, a criança pode ficar comigo, com a gente sentado na mesa, pode ficar assistindo um desenho, brincando com a minha secretária, e a minha secretária já vai mostrando o sugador que faz barulho, a caneta de alta rotação, ela vai mostrando e falando nos nomes que a gente dá, que é na odontopediatria, tudo tem nome diferente. Aham. E aí a gente tem, né, sempre tem os Bonequinhos, ai, que lindo. Ai, que legal. né, jacaré, sempre no nosso consultório, realmente é um consultório alegre, né, claro, montado para o nosso público infantil, e nessa primeira consulta de 1h30, a criança explora muito o consultório. Inclusive, tem pais que, infelizmente, por exemplo, quando a criança chega no consultório com dor, já está com medo porque está com dor. Sim. Aonde dói, você não quer nem que encoste, né? E os pais querem que trate aquele dente naquele dia. Então, isso a gente não faz. Se for o caso, a gente medica a criança, faz essa anamnese, essa conversa, e examina somente. Numa próxima consulta, a gente precisa fazer uma profilaxia, uma limpeza,
para daí ver se a criança tem maturidade, condições de responder aquele tratamento, e aí a gente avalia se numa terceira consulta, às vezes, vai ser possível fazer o atendimento. Até existem alguns, por exemplo, anestesia eletrônica, coisas diferentes, mas o que dá certo mesmo é o tradicional, sabe, Carmen? Com a anestesia mesmo, infelizmente isso não tem como a gente escapar. Ainda não inventaram uma coisa mais moderna, ainda não tem algo mais moderno que isso, né? Não tem jeito. Não, porque você sabe, a anestesia é um momento muito delicado do nosso atendimento, mas se a criança, se for bem executada, se a técnica for bem executada com anestésico tópico antes, com o óxido nitroso que faz a sedação consciente da criança, então a gente, na hora da anestesia mesmo, a gente consegue que a criança não sinta, não saiba o que está acontecendo. Uhum. Porque ela está ali assistindo o filminho com um fone de ouvido, o narizinho aqui do óxido nitroso. Então, quando a gente faz a anestesia, a gente procura não mostrar, né, que a criança não veja, e se ela não sentir, aí você está com a consulta dominada, né? Uhum. Porque o difícil é se a criança sentir dor durante o tratamento. Ela não pode sentir dor. A gente tem que ter a técnica, o amor, o carinho, a paciência para envolver, conversar e a criança não sentir. Mas depois que você aplicou a anestesia, que você tem certeza que ela não vai sentir dor, aí você consegue fazer um bom atendimento, né? Um bom tratamento. Que legal. E aí, bom, na verdade o que você faz é quase que uma terapia com a família e com a criança, né? Porque essa anamnese de 1 hora aí é praticamente uma terapia, né? Sim, Carmen. A primeira consulta, eu considero a consulta mais importante de todas, que é onde a gente conhece. É claro que uma mãe não vai trazer o seu filho num profissional que ela não confiar. Então, a gente faz uma odontologia com amor e por amor e com amor, mas baseada em evidências científicas, né? Com muito estudo, né? Frequentando congressos anuais, cada 2 anos, para trazer sempre o que tem de mais moderno e melhor para o nosso paciente, mas com muito amor e carinho também. Sim, precisa de ter, né? Ainda mais criança, né? Que tem que ter toda essa... Você falou tudo isso, imagina a criança, você buscar a confiança dela. Então, mostrar cada aparelho, cada coisa. Isso né, uma coisa maravilhosa, né? A criança vai se sentir... Tudo bem que ela não conhece aquele território, mas pelo menos ela não vai ter medo, ela vai confiar naquilo que você falar. Vai doer? Não vai doer? Porque criança gosta disso, né? Se a gente falar pra ela, não vai doer, e de repente dói, pronto, já quebrou a confiança, já não fica, não vai ser fácil esse tratamento, né? Isso é importante também. Já aconteceu, por exemplo, de mães que têm medo de dentista, porque o mais difícil é quando os pais têm trauma. Se os têm trauma, aí o que acontece? Se eles têm trauma, eles demoram para trazer a criança porque eles têm medo, ao invés de trazer pequenininhos. E aí, muitas vezes, já chega com a cárie. E é aí que a gente tem que entrar com bastante terapia para os pais, para explicar que é diferente do que eles viveram, né? E que vai dar tudo certo. E muitas vezes também pais, eles menosprezam a capacidade do seu filho. Uhum. Eles acham, não, ele não vai conseguir, ele não vai deixar. Eu tenho certeza que ele não vai deixar. E aí muitas vezes a gente tem que pedir para os pais saírem da sala, porque eles estão transmitindo a ansiedade para a criança. E as crianças são uma esponjinha, né? Uhum. Eles sentem no ambiente toda a energia. Eu falo para os pais, se ele olhar para você e você tiver com o olho arregalado... Pronto, acabou. Teu trabalho já acabou, porque todo aquele trabalho que você faz de terapia, de conversa, já foi, né, por água abaixo, né?
Isso. Que legal isso, Então né? quer dizer que, na verdade, você está tratando a família, né? Porque você trata a criança que está ali, que já tem aquela dor, como você bem falou, e também tem que tratar os pais, porque o pai pode estar desesperado, pior do que o filho, né? Sim. Sabe, eu tive muita sorte, porque eu fiz uma faculdade muito boa, foi a PUC do Paraná. Eu fiz um curso de especialização excelente com o professor Dr. Regatieri, aqui de Curitiba, que é o meu ídolo, sabe? Ele tem experiência de 50 anos de odontopediatria e sabe, eu acho que eu tive bons mestres e então essa primeira consulta que você falou, Marcelo, que a gente trata a família inteira, porque a gente procura ensinar nessa primeira consulta as pessoas a terem consciência da sua boca. Por exemplo, arcada superior e inferior, então o lado esquerdo e o lado direito, como passar o fio dental. Se você iniciar do lado inferior direito, venha um por um até o inferior esquerdo. Se você começar do superior esquerdo, venha um por um até o superior direito. Então, a gente vai dando umas dicas que com certeza os pais vão usar para eles também, né? Essas dicas que a gente ensina para fazer no filho, mas que com certeza eles vão usar. E as palavras do meu professor Regatieri, que assim, a nossa intenção é contribuir, né, para um mundo com menos cárie. Então, se eu quero contribuir de verdade, não adianta chegar a criança e eu colocar na cadeira e tratar. Sim. Eu tenho que explicar, orientar e dar essas dicas, esses detalhes, porque aí eu acredito que eu vou estar contribuindo para uma boa odontologia e para bastante prevenção. Interessante, né? Bom, você que está assistindo a gente aí, você tem medo de ir ao dentista? Você tem algum trauma, alguma história para contar? Ou a criança, você tem um filho, neto, sobrinho, enfim, escreve para a gente aqui, que nós vamos fazer pergunta para a doutora Adéia aqui, para a gente entender isso, né? Como é que pode fazer? Você vê, todo esse... É um trabalho muito grande, né? Uma coisa muito bacana de você fazer uma terapia com a família, de entender realmente como funciona a dinâmica da família, né? Porque às vezes realmente a mãe pode ficar apavorada, a criança não vai olhar para a mãe, vai acreditar na mãe, mais na mãe do que em você. Então, é todo um trabalho bem delicado para se fazer, né? Que é interessante. E até mesmo ajudar os pais a superarem os traumas, né? Porque muitas vezes, antigamente, era bem complicado, né? E dependendo do profissional que ele procura, pode ter adquirido traumas mesmo, né? E sabe, Carmen, porque eu sempre falo assim, os meus avós, que eles hoje teriam em torno de 100 anos, eles todos usaram dentadura, né? Prótese total. A geração dos meus pais é uma geração que teve muita perda de dente, muito implante, muito tratamento de canal. A minha geração, eu tive muita cárie quando eu era criança, mas nunca tratei canal, nunca tive dor de dente. E as minhas filhas são a geração cárie zero. Não é para elas terem, né? Que legal. Então, veja que linda essa evolução em tão pouco tempo. E por que a gente entende que os pais e avós têm muito trauma, né? Os avós, então, quando são os avós que trazem, eles têm muito medo. Porque eles viveram uma geração que só arrancava dente. É verdade, é verdade. Você tem razão, esse estudo é legal mesmo, porque você pegar, por exemplo, os meus pais eram mais implante, os meus avós, né, que eram dentadura. E assim, o meu, por exemplo, a minha geração, eu tenho todos os meus dentes, eu não tenho nenhum implante, né? Eu tive que usar aparelho, aquele com 15 anos, né, aquele fixo. Mas meus dentes são super, né? Mas tive cáries, né? Então, assim, porque cárie doce, essas coisas todas. Mas hoje, por exemplo, eu já não tenho mais. A gente vai se conscientizando, né?
Eu acho que é interessante, mas o Isso. Marcelão, por exemplo, tem trauma de dentista. O que que aconteceu? Não, mas eu vou te falar uma coisa. Se tivesse aquele jacarezinho na época que você tem aí, com certeza eu estaria melhor situação. Né? É pra brincar, né? Mas é verdade. Acho que tem um lado aí que jacarezinho ia me salvar ali. Viu? Ai, Você meu Deus do tenha céu. certeza disso. Ô, É que eu falo brincando, mas acho que quando criança, pelo menos na minha época, eu nasci em 75, então toda vez que eu tive que ir, o que me traumatizou muito foi aquele barulhinho, né? Sabe, aquilo lá era eu acho que isso me remetia a uma vida passada de alguma coisa, alguma tortura, alguma coisa assim. Pode. Mas, brincadeiras à parte, eu imagino outras crianças, né? Tem até uma pergunta, eu vou aproveitar que a gente está falando sobre isso. O pessoal está participando aqui, tem várias participações. O Rui Barbosa mandando uma boa noite à equipe do programa Oi, Crianças Rui. do Século XXI. Um grande abraço para o nosso Abraço, querido Rui. Rui. Grande abraço. A Mara Souza mandando uma boa noite, Carmen, Marcelo, Lúcio. Ótimo tema de boa hoje. noite, E ela Mara. já manda uma pergunta que tem muito a ver um pouco do que eu estou falando. Doutora Déia, muitas vezes os traumas causados às crianças e adultos de hoje são reflexos de atitudes de outros profissionais ou medos dos pais traumatizados? As duas coisas, sabe? Você sabe, há pouco tempo atrás a criança não tinha voz nenhuma, né? Sim, faz 30 Criança- anos só que ele tá. Como, Karen? É assim, outro dia eu falei aqui, a semana passada fez 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, há 30 anos a criança é um sujeito de direitos. Antes disso, ela não tinha voz para nada, né? Então, chegava no consultório odontológico, o dentista mandava sentar, abrir a boca, ficar quieto, engole o choro Sim. e arrancava o dente, né? Então, você veja, todas as brincadeiras relacionadas com o dentista, é um dentista com o pé no peito do paciente com o puticão arrancando o dente, né? É verdade. Essas eram as brincadeiras de dentista. Então, agora não tem mais isso. Então, por isso que eu tenho muito orgulho, muita alegria em ser odontopediatra hoje. Mas não teria se fosse há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás. O meu marido ainda pegou um profissional, um dentista que atendia ele, com a mão que fumava ali na janela, e com a mesma mão de fumaça, pegava na boca para tratar, sabe? Imagina. Meu Deus. Isso porque nessa época não tinha coronavírus, né? Imagina, sem né? corona. E hoje, com toda a preocupação que existe, né? Gente do céu. Ô, Lúcio, e você, Lúcio, tem medo? O Lúcio tem os aparelhos, né, Lúcio? Eu tô usando aparelho agora, né? Depois de um tempo, eu resolvi colocar para fazer a correção, porque eu tava tendo dificuldade na mastigação. Na verdade, eu já tinha há muito tempo, né? Desde adolescente. Mas meus pais não tiveram muito essa preocupação, assim, foi um período também que meus pais se separaram, então eu fiquei meio, né, a família distanciou um pouco dessa relação, um pouco dessa responsabilidade, um pouquinho com os filhos, nessa parte, né, de dente. Mas eu tive alguns traumas quando eu era criança, assim, mais ou menos isso que vocês estavam comentando aí, né, de você entrar e, por exemplo, o primeiro dente que foi arrancado meu foi muito complicado, porque eu cheguei no dentista e ele falou, a gente vai ter que arrancar. Eu falei assim, nossa... Vai ter que arrancar, e eu acho que não precisava arrancar o dente. Na verdade, eu fui saber depois por outro dentista que não precisava depois, mas ele foi muito bruto, assim. Ele aplicou anestesia, arrancou porque tava com pressa, entendeu? Então foi um negócio bem traumatizante pra mim, doeu muito, assim, o dente. Foi um negócio... E arrancar um dente, a gente sabe, dói muito, né? É um negócio assim que você fica uns 3, 4 dias ali sofrendo... Né? E, enfim, mas assim, foi só esse dentista. O resto que eu tive, assim, foi tudo muito, muito legal, assim, me tratou bem, assim. Eu nunca passei dor, assim, mas aqui acho que foi para dar um pontapé inicial, assim, não tinha que aprender alguma coisa com aquilo. Porque não tinha um jacarezinho. É porque não tinha o jacarezinho, também não tinha um ursinho ali para me ajudar, alguma coisa para me incentivar, a distrair, então, mas acho que é um negócio complicado. Dentista é um negócio, assim, para muitas pessoas. Mas diz para mim, doutora, o que é mais complicado, convencer o pai ou as crianças nessa situação? Veja só, se o pai traz o bebezinho,
e já recebe todas essas orientações de como escovar, passar o fio dental, essa criança nunca vai ter cárie. Então, a maioria dos meus pacientes, eles pedem para vir no consultório. As chegam, né? Depois a maioria a gente pede para vir a cada 6 meses, fazer limpeza e flúor. Então, eles trazem cartinha, eles trazem pulseirinha de miçanga de presente, trazem foto, e tia Deia, falam, que horas que eu vou na tia Deia? Não está na hora de eu voltar na tia Deia, sabe? Que legal isso. E eu sei que sou eu e a maioria dos odontopediatras de hoje, sabe? Porque somos, graças a Deus, muito capacitados. O Brasil tem uma das melhores odontologias do mundo. Então, o dentista que quer, que ama a sua profissão, que estuda, a gente tem muita capacidade para fazer coisas lindas, sem gerar trauma em ninguém. Que legal, como é bom a modernidade, né? Mas você vê que isso é uma evolução, na verdade, né? Eu acho que é uma evolução que vem acontecendo assim, essa mudança, né, você vê, quando a gente era criança, eu não peguei nenhum, não fui traumatizada, né, eu nunca tive medo de dentista, nunca, mas, por exemplo, você vê essa do Lúcio, ou então o seu marido, o cara fumando ali, né, quer dizer, um horror, né, olha o paradigma, né, que existia antigamente, então, muito fora da realidade de hoje. Mas tudo bem, estava certo. Naquela época era uma outra época, né? Uma outra geração, enfim. Mas a preocupação com hoje, com o bem-estar da pessoa, eu acho que isso é muito legal, né? Então, preocupar-se com aquilo que a criança vai sentir, isso é evitar trauma para o futuro. Não é? Porque antigamente não tinha isso, não tem essa frescura. O engole-choro era a lei do engole-choro mesmo, né? Né? E hoje eu acho que, nossa, que bacana, que evolução bacana. Eu não sabia que estava tão evoluído assim para criança, não. Tem uma coisa não. muito legal que você falou, que é justamente o quê? Que a odontologia brasileira é uma das melhores do mundo. Isso é muito bom, Esse é né? um dado que poucas pessoas têm. A população não sabe disso. Que às vezes a gente valoriza muito o trabalho de outros profissionais de outros países e tudo mais, e não valoriza o trabalho que é feito dos profissionais daqui. E isso é importante porque quando um pai, uma mãe vai entregar um filho para um profissional, ele também tem que ter essa consciência de quem está entregando para um profissional que está formado num país onde tem os melhores profissionais. Sim. Vamos dizer assim, né? Referências, né? E, sabe, se a criança chegar num bom odontopediatra, claro que dizer que a gente não pode generalizar, porque a cárie é uma doença multifatorial. Então, você não pode chegar e falar assim, essa criança tem cárie porque não escovou os dentes. Não é só isso. Tem o formato dos dentes, tem o posicionamento dentário, tem a condição financeira dos pais, tem o momento, igual o Lúcio falou, puxa, os pais estavam se separando, e daí, nesse momento, a última coisa que vai pensar é no dente dos filhos. Então, é muito injusto você olhar uma criança com cárie e falar que ela não escovou os dentes. Não é assim. Eu tenho aqui uma foto, não sei se eu consigo mostrar para vocês, mas né, uma coisa assim, muito triste. Por exemplo, conseguem ver? Sim, sim. Sim. Aqui, deixa eu mostrar aqui. Tem uma outra aqui que é muito triste. A criança chegar no consultório nesse aspecto, né? Que coisa triste, sabe, mesmo. Então, muito triste Conseguimos mesmo. ver. Não, e criança ainda, desse jeito, como é que chega nesse ponto? É rápido, Carmen. A gente tem essa impressão. Como que a mãe deixou acontecer isso? Uhum. Então, tem todo um contexto que a gente não pode julgar em hipótese nenhuma, né? Mas é rápido, porque quando a mãe vê, já chegou ali, já desmineralizou o dente, sabe? Então, mas ao contrário. Então, se uma criança chega desse jeito aqui, a gente tem que fazer todo um trabalho de conscientização dos pais, de mudança de dieta, principalmente o açúcar, né? Carboidratos. E uma conscientização da higienização
fio dental, escova, enxaguatório bucal, e a vinda ao dentista, conscientizar esses pais que a gente é um time. Todos são importantes. Os pais, eu e a criança, para a gente poder dar certo, todo mundo tem que... Ninguém pode errar, né? Mas, ao contrário, se a criança chega cedo e é possível que ela nunca tenha cárie na vida, o que ela vai ter de mais chato mais para frente é a colocação do aparelho. Mas aí não tem medo, né? Não tem trauma. Vem a cada 6 meses só para fazer limpeza e aplicação de flúor. E escovar o dente do jacaré, porque faz parte da consulta, vocês brincaram? Faz parte. Marcelão gostou do jacaré. Ai, que legal, também. olha que legal, gente, que legal isso. A escova e o espelho do jacaré. Então faz parte da consulta, eles chegarem, eles são os doutores, deitam o jacaré na cadeira, escovam, põe o sugador na boquinha do jacaré. Olha, é lúdica a consulta, né? Que bacana, isso, não? E me fala uma coisa, a situação dessa criança que chegou com esse dentinho todo ruinzinho, assim, praticamente desgastado já, isso pode gerar sequela futura, por exemplo? Dá problema de... O dente, por exemplo, esse daqui que eu mostrei para você, né? Então esse. Todo escurinho aí na gengiva, assim. A gente precisa radiografar e ver o estado radicular desses dentes, porque dente de leite tem raiz e tem canal, né? Se for possível, manter sempre, a nossa intenção é sempre manter o dente na boca, se precisar tratar canal, colocar pequenas próteses nas crianças, se é possível, fazer toda uma reabilitação oral. Mas é difícil falar, sabe, Carmen? Depende do estado que eles chegam. Ou, às vezes, extrai o dente para depois nascer o permanente bom, né? Então não gera problema, porque isso aí são dentes de leite. Então, se cair esse dente, vai nascer o outro normal. Não vai gerar sequela no outro, no definitivo. Não, vai nascer, mas é assim. Por exemplo, de 0 a 3 anos... nascem todos os dentinhos da criança, são 20 dentinhos. De 3 a 6, não nasce e não cai nenhum. Com 6 anos, começam as trocas dos dentes. Então, começam a cair os de leite e nascer os permanentes. O último dente de leite cai com 12 anos. Então, se a criança teve cárie com 3 no dente que vai cair com 12, claro, tem que tratar. Se for o caso, tratar o canal, pôr uma coroazinha e manter o dente ali. Se a criança perder, com 3 anos, um dente que só iria nascer aos 12, aí vai ter perda de espaço, que os dentes eles tendem a se juntar e aquele dente que tinha que nascer naquele lugar não vai ter espaço. Tá. Então, nesse caso, a gente tem bastante problema de falta de espaço. Tá. Nessa foto aqui foi arrancado o dentinho antes da hora. Olha lá. Mas só que ali como esse dente aqui da foto só iria ser trocado com 11 anos, então como teve que arrancar, vai ter que pôr um mantenedor de espaço, que é um metalzinho, né, uma coroa para não ocorrer a junção dos dois e não ter espaço daquele nascer. Entendi. E, claro, como a gente é um organismo só, né? Claro que infecções bucais, elas podem trazer, sim, consequências para o resto do organismo. Então, infecções bucais muito graves podem causar problemas cardíacos, endocardite bacteriana, sabe, não pode deixar uma criança com infecção crônica, que isso vai ter repercussão no resto do organismo, com toda certeza. Então, por exemplo, escovação é importante nesse caso, né? E se tiver qualquer lesão, por exemplo, na gengiva ou qualquer coisa, é importante levar a criança, né? A criança é que vai... Sim, se tiver lesão,
Vou te mostrar que fica. Eu acho que é legal mostrar. Conseguem ver nessa foto? Aumenta pra gente aqui, Lúcio. Vamos ver. Nessa foto, Aham. aqui, isso aqui é uma lesão, No dente. um abscesso agudo. Aham. Isso, agora Um eu vi. abscesso agudo. Aham. E isso vai gerar na criança. Olha o edema do rosto dessa Tô vendo, criança, o rosto inchado, Aham. e aqui a lesão também dentro da boca, Aham. né? Então, isso faz uma celulite, a criança fica com o rosto enorme, sente muita dor. E tem que tratar o canal nesse caso, ou extrair o dente. Entendi. E aí, né, conforme se tirar o dente, aí tem que ver se vai ter que colocar um mantenedor de espaço, conforme for o período que o outro dente teria que nascer ali naquele local. Interessante, Você vai né? conseguir ver? Sim, nossa, isso é importante, né? Eu acho que são informações importantes para prevenir mesmo, né? Ainda mais hoje, com toda essa possibilidade, o fato de uma criança poder crescer sem cárie, nossa, é uma coisa maravilhosa, né? Então, assim, isso é maravilhoso, só não precisar, né, de prevenir. É, verdade. A prevenção poder fazer isso é uma maravilha. Né? E ter uma saúde, entender também que os dentes eles são importantes para a saúde do corpo. Não é só porque, não vou escovar, não vou cuidar, porque não. Não, ela influencia em todo o corpo, porque, querendo ou não, é uma porta de entrada de bactérias e tudo, né? Exatamente. Mas, sabe, a maioria dos meus pacientes, a gente lamenta muito a falta de informação. A maioria dos meus pacientes, os pais, chegam no consultório sem saber que o dente de leite tem raiz e tem canal, achando que tudo bem, que pode tirar o dente em qualquer momento, sem saber da perda de espaço que ocorre quando tem uma perda precoce de um elemento. Então, por isso que essa primeira consulta é essencial, é fundamental para uma boa progressão no tratamento, né, e na manutenção da saúde bucal dessa criança. Os pais têm que entender. Então, o que eu mostro, essas fichas, eu tenho uma caixa de primeira consulta, são muitas, mais de 50 fichas, todas explicando desde a cárie, problemas de mamadeira e chupeta, são 50 lâminas, mais ou menos, que a gente vai mostrando para os pais, traumas, cáries, lesões. Que então, legal, para tirar todas as dúvidas que forem possíveis nessa primeira consulta, e claro que vão ficar dúvidas que a gente vai tirando na medida que a criança vem vindo a cada 6 meses, que é o que a gente sugere. Normalmente, se a criança não tem cárie nenhuma, a gente sugere que venha a cada 6 meses no consultório fazer limpeza, aplicação de flúor e a manutenção da saúde bucal. Que legal, hein? Ô, Déia, e você tem feito alguns vídeos, alguma coisa? Você tem que começar a fazer isso aí, né? Eu acho que tem muita coisa para explicar, né? Sim, Carmen, eu sou um pouco envergonhada, assim, não sou dessa geração de Instagram, eu sou um pouco quieta, sabe? Mas nós temos um grupo, Odontopediatria Brasil, temos vários posts, então no meu Instagram eu tenho muitos posts elucidativos, né? Explicando as doenças, mas assim, vídeos mesmo, eu vou ter que aprender a fazer. Porque é tão importante essas informações, né? E é muito bom, porque a gente traz sempre pessoas aqui para elucidar muitos casos, né? Então a gente traz professores, é médico, é psicólogo. Então, assim, no teu caso, super importante de trazer essa informação para os pais que estão nos ouvindo, mães, né? E até mesmo adolescente, porque eu acho que isso é extremamente importante, né? Porque quanto prejuízo tem uma pessoa que teve problemas de dentição, que perdeu dentes, então, enfim, tem todo um problema, né? Eu acho que isso é muito importante mesmo. E aí, Má, temos pergunta? Eu não sei se a gente vai para o intervalinho ou não, Lúcio? Né? A gente já vai para o intervalo. Antes de a gente ir para o intervalo, nós estamos no YouTube, com a live lá no canal da Vivência Espírita. Se você não conhece o canal da Vivência Espírita,
vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se você quer conhecer lá no Facebook o Vivência Espírita, procura lá a Rádio Vivência Espírita, se inscreve, curte lá, segue a gente na página do Facebook. Nós estamos com a live também lá na página do Vivência Espírita e também na página do Instituto Safira e das Crianças do Século XXI. Tem a participação aqui do Marcelo Pisani, mandando boa tarde. Oi, Carmen, Marcelo, Lúcio. Boa tarde. Ele comentando, os profissionais do Brasil são muito melhor do que daqui dos Estados Unidos, fora o preço que aqui é caríssimo. Ele o Marcelo tá lá em mora Miami. lá, acho que em Miami, se não me Miami, engano. ele mora. E ele realmente comenta que lá o preço não é muito fácil, vamos dizer assim. Tá? Então vamos E lá. eu vou deixar você já com uma pergunta para você pensar no intervalo e depois do intervalo tu responde, viu, André? Ideia. Que é o seguinte, a pergunta é do Marcos Sugael Gama. Ele diz o seguinte: minha filha tem bruxismo, quais os tratamentos indicados hoje em dia? Maravilha. Então, guarda a pergunta aí, nós vamos para o intervalo rapidinho. E já né? voltamos. E já voltamos. Você agora você desliga o teu microfone só, mas Deixa fica no aí. mute. Deixa no mute. Tá bom? A gente já Tá bom. volta. Tá bom. Voltamos já. Tá bom. O programa Crianças do Século XXI volta já. गुण गोविंद गयो नहीं जन्म कारत की कहो नानक हर भज मना जह बिद जल पामी दिखियन स्यों का है रचियो निमुख न हो है उदास कहो नानक भज हर मना पर न जम की फास तरना पोए ही गयो लियो जरा तन जी कहो नानक भज हर मना होंद जात है भी बिरद भयो सूझै नहीं काल पहुँचियो आन कहो नानक नर बावरे क्यों न बजै भगवान धन दरा संपत सगल जिन अपनी करमान इनमें कछु संगी नहीं नानक साची जान पतत उदाहरण दहरन हर अनाथ के नाथ कहो नानक ते जानिए सदा बसत तुम साथ गुण गोविंद गयो नहीं जन्म कारत की कहो नानक हर भज मना जह बिद जल पामी विखियन स्यों का है रचियो निमुख न हो है उदास कहो नानक भज हर मना पर न जम की फास तरना पोए ही गयो लियो जरा तन जी कहो नानक भज हर मना होंद जात है भी बिरद भयो सूझै नहीं काल पहुँचियो आन कहो नानक नर बावरे क्यों न भजै भगवान धन दरा संपत सगल जिन अपनी करमान इनमें कछु संगी नहीं नानक साची जान पतत उदाहरण दहरन हर अनाथ के नाथ कहो नानक ते जानिए सदा बसत तुम साथ गुण गोविंद गयो नहीं जन्म कारत की कहो नानक हर भज मना जह बिद जल पामी विखियन स्यों का है रचियो निमुख न हो है उदास कहो नानक भज हर मना पर न जम की फास तरना पोए ही गयो लियो जरा तन जी कहो नानक भज हर मना होंद जात है भी बिरद भयो सूझै नहीं
कछु संगी नहीं नानक साची जान पतत उदाहरण बहरन हर अनाथ के नार कहो नानक ते जानिए सदा सत तुम साथ। Vila Engenharia. Pensando em construir e reformar? Consulte Vila Engenharia. Construindo com qualidade. Instituto Safira. O lugar que vai ajudar você a encontrar os caminhos para uma nova consciência e reconexão com seu propósito de vida. Cursos, atendimentos, vivências. Rua Dr. Tito Roberto Liberato, 83, 5º andar, sala 501. Edifício Oregon Business Center, São José dos Campos, São Paulo. Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade? Venha participar no nosso programa Seja Mais Feliz, sextas-feiras, às 8h30 da manhã. Programa Seja Mais Feliz. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Apoio WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Livraria Casa do Caminho. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Programa Vivência Espírita. Ligue e participe. Telefone 12 3921 3009. Programa Crianças do Século 21. Apresentação Carmen Mírio e Marcelo Sirim. Então, retornando aqui aos estúdios Chico Xavier, no Rádio Vivência Espírita. Estamos aqui conversando com a doutora Déia Précoma, e um assunto muito interessante, falando das crianças, né? Uma coisa tão bacana, ela está dizendo assim pra gente que as crianças hoje praticamente não têm cárie, né? Com as exceções, evidentemente. E aí a gente estava aqui, eu falando com o Marcelão desse tamanho, né? Querendo o jacarezinho, escovar o dente do jacaré, né? Muito interessante isso. Muito legal. É bom que a doutora Déia tem os auxiliares, né? Que é o jacarezinho e o ursinho, né? Que ajudam, né? Querendo ou não, são auxiliares, né? As crianças se dão bem por conta disso, ainda bem. Mas é isso aí. E vamos... Opa, isso é muito bom. Exatamente. Isso é muito bom. Mas voltando à pergunta, né? né? O nosso querido ouvinte Marcos Sugaio Gama, lá de Santos. Exatamente, né? Ele mandou uma pergunta pra gente, dizendo que a filha dele de 11 anos, inclusive eu perguntei a idade, tem bruxismo. Quais são os tratamentos indicados hoje em dia, no caso? É claro que eu não sei se tem outras crianças, até pela sua experiência, tu pode falar, crianças e adolescentes com bruxismo, né? Acho que seria interessante da gente comentar a respeito, né? Que eu ia pedir para você perguntar a idade da criança, Marcelo, que bom que você já perguntou. Então, o bruxismo, ele está relacionado ao sistema nervoso central. Também é multifatorial o fator da causa do bruxismo. Está relacionado a um temperamento ansioso, mas também podem ter contatos prematuros nos dentes, então é importante essa fase de 11 anos que ela procure um ortodontista. A primeira coisa é ver se precisa de aparelho e um ajuste oclusal, porque a odontologia, né, o encaixe da arcada superior com a inferior é uma engenharia. Cada cúspide tem que encostar num sulco do dente oposto. Então, é uma coisa lindíssima e muito profunda, né? Tem que estudar muito para conhecer esse encaixe, e o ortodontista pode ver isso, e o outro profissional também que faz ajuste de oclusão, então, e tem que ver se está relacionado à ansiedade. Mas o que pode ser feito também? Um pouco antes de dormir, desligar todas as luzes, todos os aparelhos, porque fala-se muito no tanto que as telas movimentam, né, o cérebro, e você não consegue relaxar e descansar.
luzes em geral também. Eu acredito em uma terapia holística, né? Eu acredito nas cores, que Marcelo sabe tão bem aí, né? Florais eu gosto, chá de camomila, né? Floral de Bach para tranquilizar. Mas, então, para responder a pergunta do Marcos, fazer uma avaliação com odontopediatra, pode ser, com ortodontista, colocar o aparelho, se tirar o aparelho e ainda tiver com bruxismo, aí tem que ver se tem que fazer um ajuste oclusal, e sem esquecer essa outra parte de ver o emocional dessa criança. Por exemplo, agora, na pandemia, tá um aumento enorme de pacientes com problemas na articulação temporomandibular, sabe? Ou de travamento dos dentes, ou de bruxismo por causa da ansiedade que está causando esse medo que nós estamos todos sentindo agora nessa pandemia. Está piorando o bruxismo nas crianças e nos adultos. Oi, fala, Lúcio. Que legal. Doutora, eu tenho uma amiga que ela, assim como eu, um pouquinho depois de uma certa idade, né, resolveu colocar o aparelho. E ela tinha um problema de labirintite fortíssimo. E depois que ela colocou o aparelho, sumiu. Entendeu? Então, muitas vezes a causa não estava num tipo de tratamento que ela estava buscando, né? Então, é interessante isso, ver que às vezes a pessoa tem algum tipo de dor ou alguma coisa, fica achando que por ser na cabeça não vai conseguir identificar que é ali na região bucal, né? Sim, Lúcio. Nossa, um problema de articulação causa dores de cabeça fortíssimas. Chega a dar enjoo, porque... né, como se fosse uma enxaqueca de tanta dor às vezes, e por isso que a gente tem que explorar os bons profissionais aqui do Brasil. Como eu falei para vocês, né, cada especialista muito bem capacitado na sua área para fazer uma boa ortodontia, fazer um bom ajuste oclusal e assim garantir que a pessoa tenha a saúde integral. Sim, importantíssimo isso, né? Tinha uma outra pergunta? O Lúcio também tinha outra pergunta para fazer? Há um bom tempo atrás, eu ouvi um professor de anatomia falar que as pessoas que, em geral, que a cárie, um pouco da origem da cárie, não sei se foi bem isso que ele colocou, vinha de algum tipo de bactéria que vinha do intestino, que é relacionada à falta de higiene pessoal, essas coisas. Se você comentar um pouco sobre isso, né, sobre essa relação de como realmente, né, acontece toda essa questão, como você disse, que é multifatorial, né, mas de repente falar alguma coisa nesse sentido para a gente ficar mais, né, atento com isso. Eu adoro falar sobre isso, sabe, Lúcio? Para a gente ter cárie, a gente precisa de 4 coisas: dente, açúcar, bactéria e tempo. Dente todo mundo tem. A bactéria, ela faz parte da nossa flora bacteriana normal. Essa questão de intestino, estômago que você falou, intestino? Eu acho que, eu não me lembro se era estômago ou intestino. Eu não me lembro, mas era relacionado a isso. O nosso sistema digestório, ele começa na boca, sim, né? E o estômago e o intestino até o ânus é o nosso sistema digestório. Sim. Então, mas... as bactérias que causam cárie, elas estão na boca mesmo. Streptococcus mutans, isso, que é a bactéria do início da cárie, e depois na evolução da cárie são os lactobacilos. Mas, então, voltando a pregar a explicação, dente todo mundo tem e a bactéria todo mundo tem porque ela faz parte da nossa flora bacteriana normal. O que vai diferenciar se você vai ter cárie ou não é a quantidade de açúcar que você come ao dia e o tempo que essas bactérias ficam na nossa boca. Por isso que a gente tem que escovar os dentes 3 vezes ao dia. Porque, como mais ou menos a cada 6 horas, se forma aquela placa bacteriana grossa. Eu vou pegar a ficha aqui. E aquela placa bacteriana grossa, quando a gente escova os dentes, a gente desorganiza a placa. Então, se você escovar 3 vezes ao dia, é possível que
não sei se a gente vai conseguir. Conseguem ver nessa placa, a placa bacteriana, como estão sujos esses dentes? Será Não, que, pra gente... será que dá para ver? Dá pra ver? Essa parte mais amarelada, né? Sim, sim. Isso. Então, isso se chama, essa parte aqui amarelada, que está formada por... Aqui tem dente, tem bactéria, tem açúcar e tem tempo. Porque leva em torno de 6 horas para se formar aquela placa bacteriana. Se a pessoa escova os dentes em torno de 3 vezes ao dia, a cada 6 horas, desorganiza aquela placa bacteriana e o processo tem que reiniciar. Então, aí a gente tem mais 6 horas, certo? A cárie não é como a gente fala para a criança, escova os dentes, senão o bichinho vai comer o teu dente. A bactéria não morde o nosso dente. A gente come e gruda no dente, a placa gruda no dente, faz uma película, e ali se juntam milhões de bactérias, e a bactéria usa o açúcar e produz um ácido, que é o que corrói o dente. Então, a cárie é uma corrosão dentária. Tá. Então, se você... Imagina uma teia de aranha. A aranha levou 6 horas para fazer uma teia. Se você fizer isso aqui, você desorganiza aquela teia e a aranha tem que começar a ser, de novo, aquela construção da teia. Então, na nossa boca é a mesma coisa. Por isso que a gente tem que escovar 3 vezes ao dia e por isso que a escovação da noite é a mais importante. Porque a gente passa mais horas dormindo. A criança que vai dormir ou o adulto com a boca limpa, passa 8 a 10 horas com a boca limpa. A criança que vai dormir com a boca suja ou que mama para dormir, ela vai passar 10 a 12 horas com a boca suja. Entendi, isso é interessantíssimo, né? E me fala Será que respondi a pergunta do Lúcio? Sim, respondeu sim. Aí nesse caso, né, como você está falando, a boca suja, a criança, o adulto, ele vai fermentar aquilo que vai ajudar na produção, né, do aumento das bactérias e tudo, né, para corroer o dente. Isso aí. E, Odé, me fala uma coisa, e essas bactérias, é óbvio que também elas podem prejudicar o corpo, né? Porque elas ficam na boca no primeiro momento, mas elas também podem entrar no corpo, descer, por exemplo? Sim, porque aí elas... Tudo a gente... Não só engolindo carne, mas, por exemplo, naquela foto que eu te mostrei da lesão bacteriana, forma um abscesso no ápice da gengiva e pela circulação sanguínea é espalhado pelo corpo. Entendi. Sabe? Por isso pode correr o risco de ir para o coração, pode ter uma endocardite bacteriana e várias outras doenças relacionadas, sim, com infecções bucais. A nossa boca, por vezes, tem mais bactérias, e é verdade, isso é meio agressivo falar, mas do que o próprio ânus. E é interessante porque muitas vezes as pessoas têm doenças e eu não sei se a medicina está assim, será que a origem vem da boca, né? Eu não sei se busca isso, né? Se tem essa... Esse link. Sim. Sabe, Carmen, por exemplo, o mau hálito, que a gente chama de halitose. Algumas pessoas vão procurar problemas estomacais primeiro, mas em 80% dos casos, o problema do mau hálito é da boca. Tá. É falta de escovação, falta de fio dental, doença periodontal. Então, falta de escovação da língua. A língua é uma superfície cheia de papilas gustativas. Então, entre as papilas gustativas, acumula no dorso da língua a mesma sujeira que acumula na face dos dentes que eu mostrei ali naquela foto. Então, quem não escova bem a língua lá no fundo, vai ter mau hálito com toda certeza. É aquela língua que fica branca, às vezes até marrom, se você vai tomando café, vai tomando Coca-Cola, e causa muita halitose.
Então, primeira coisa, fazer uma boa higiene bucal, escovar os dentes. O fio dental é fundamental. O fio dental, às vezes as pessoas pensam que é luxo, assim, sabe? O fio dental, se aquela placa bacteriana gruda na face do dente, ela vai grudar no meio dos dentes e a escova não alcança. Então, o fio dental, ele é tão importante quanto a escova e a escovação da língua também. Muito bom isso tudo, né? E me fala uma coisa, e os adolescentes, como é que é o tratamento de adolescente? Adolescente também, ele já não sei, já vem de uma outra geração, né? Então eu não sei como é que eles chegam no consultório. Então, se é um adolescente meu já pequenininho, né, que veio desde pequenininho... É mais tranquilo, né? É melhor, normalmente não tem cárie, se tem alguma coisa, são coisas pequenas, mas a fase da adolescência é uma fase que eles não se preocupam nem de tomar banho, nem de escovar. Fio dental não passam nem perto. Então, a gente tem que conversar com eles, aí essas fichas eu mostro para eles, de vez em quando eu tenho que sentar com eles de novo, mostrar as fotos das lesões de cárie, da gengiva sangrando, tártaro, né, que é o cálculo que a gente chama, e porque eles nessa fase não querem saber de escovar. É interessante. Tem que insistir. Eu falo para as mães, mãe nunca desiste. A gente eu levava o fio dental no quarto para minhas filhas até, sabe? Não, depois do almoço elas não escovavam os dentes. Tem uma forquilhinha, sabe? Um mini flop. Eu levava, mas não ficava sem passar o fio. Isso é bom, né? Tem perguntinha aí, Tem participações aqui no Facebook da Rádio Vivência Espírita, o Múrcio Godin, mandando uma boa noite para todos nós aqui. Tem uma outra pergunta para você da Mara Souza, que diz o seguinte: então, alguns casos de celulite facial podem ser decorrentes de abscesso ou inflamação dentária? Tem o tipo de celulite que facial, sim, celulite facial pode sim ser do dente e de gengiva, de abscessos bucais. Legal. E tem uma outra pergunta também dela. Minha neta perdeu um dente e o permanente está visível, onde este está torto. Ele ficará na posição correta? Puxa vida, depende normalmente não. Normalmente, se ele nasce torto, do jeitinho que ele apareceu, ele vai permanecer. Mas, às vezes, alguns dentes anteriores, aqui, antero-inferiores principalmente, às vezes eles nascem um pouquinho tortos e a língua e o lábio conseguem posicionar. Mas, na maioria dos casos, ele não. Se ele nasce tortinho, ele vai permanecer só com a ajuda do aparelho daí. O que tem aí, gatinho ou cachorrinho? O que é? Tem um cachorrinho aqui. Que bonitinho. Oi. Mais um auxiliar, tá vendo? Tem o cachorrinho, o jacarezinho, o ursinho. Ai, que gostoso, né? Esses bichinhos são muito... Nós temos 2 gatos em casa. Uma delícia, e eles participam de tudo, né? Isso é muito legal. Isso é muito bom. Sim. Fala, Má, tem mais participação aí? Tem mais participação da Divanira Précoma. Parabéns, belo programa de hoje. O Birajara Flores, meu pai que está assistindo. Boa tarde a todos do programa Alegria em Assistir. E a Cida Reinert. Tenho muito orgulho da minha filha. Olha só a mãe aqui assistindo. Maravilha, né? Maravilha. Muito bom isso, né? Muito bom. Se você está gostando de assistir, dá um curtir aí na nossa live. Comenta, compartilha com as pessoas que você sabe que com certeza vai ajudar esse tipo de informação. E manda suas perguntas para a doutora Déa, que ela está aqui para justamente nos ajudar a entender um pouco mais dessa relação da odontia e os jovens, as crianças e tudo mais.
Bom, muita informação importante. Nós já estamos quase no final do programa aqui, já vamos finalizando. Acho que foi muito importante todo o seu esclarecimento aí. E é bom, né, para trazer para os pais, para poderem prevenir, né? Eu acho que essa geração dessas crianças realmente é para não sofrer tanto quanto as gerações passadas sofreram. Existem várias... a informação e a evolução da ciência, né, como um todo, ela vai beneficiando mais essa geração de hoje. Até nós, né, nos beneficiamos. Porque, querendo ou não, a gente tem mais informação, então evita, né, de ficar indo toda hora e tendo tanta cárie. Hoje a gente não tem mais tanta cárie, realmente. Mas talvez por causa desse tratamento, né, essa coisa mais de conhecer mesmo, né? Diferente de quando a gente era criança. Então é muito bacana mesmo essa informação, né? Lúcio e Marcelão, vamos... Eu queria até perguntar o seguinte, como está sendo para você, Déia, o tratamento dentário com as crianças e com os adolescentes nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? Tem toda uma série de cuidados, tem toda uma preocupação dos pais, enfim, como é que está sendo para você? Você está atendendo no consultório? Nós ficamos fechados durante 5 semanas, ali no início, que ninguém sabia como fazer, mas a gente começou a atender pelo menos urgências e emergências. Uhum. Agora nós estamos abrindo a clínica 3 vezes por semana e estamos atendendo os casos mais urgentes, emergentes, mas o que aumentou muito o nosso equipamento de proteção, né? A gente teve que mudar algumas normas de esterilização da clínica, das salas, não muito diferente, porque a gente já tinha muitos cuidados, né? Na verdade, agora tem a pandemia, mas a gente sempre correu risco, né, com outros vírus, da hepatite, da herpes, da HIV. Então, o dentista já é um profissional que trabalha com autoclave, estufa, esterilização, né, material, equipamento protetor, mas agora a gente teve que aumentar bastante. Estamos trabalhando muito menos, né, infelizmente, agora, mas graças a Deus, eu acho que estamos indo para a solução desse problema, chegando as vacinas aí, né, estou com muita fé que a gente está no final dessa pandemia. Tomara, né? Tomara. É isso aí. Tem mais alguma participação, alguma coisa, Não, Mari? por enquanto não, vou dar uma olhada aqui, mas é interessante essa observação que você está colocando, justamente porque é um momento muito complicado para todo mundo, né? Esse momento que nós estamos lidando com um vírus que ainda é muito novo, né? Uma situação muito nova para todos nós. E o quanto nesse momento em que nós estamos vivendo, da gente sentir que não dá para não se preocupar, que vai ficar desamparado, poxa, preciso ir num dentista, uma urgência, né? Tem, né? É bom saber disso. Tem como você ir no seu dentista numa situação de urgência, de você até ficar tranquilo, principalmente quem tem filhos pequenos, né? Sim, que é uma das perigoso. coisas que preocupa bastante. Dor de dente é uma coisa que não dá para deixar de lado. Não. Pode ir, vai ter todas as precauções, assim como a doutora Déia falou, tem outros profissionais também que estão se preocupando, cuidando da higienização, de todo um cuidado com relação a isso. Eu acho que isso é fundamental, né? Desse cuidado todo. Vamos lá, tem mais alguma questão? Fala, Déia, mais alguma? Bom, vamos, eu achei, nossa, muito legal, muito, muito bacana, esclarecedora todas as informações, né? Porque eu acho que é tão importante isso, tudo que gira em torno do mundo das crianças, né? Evitar de tanto sofrimento, nossa, maravilhoso tudo isso aí, eu adorei. Aprendi muita coisa hoje, isso é muito bom. E você tem algumas dicas para quem está assistindo o programa, algumas coisas que você acha que é interessante dos pais cuidarem, prestarem atenção, alguma coisa que você sente que pode ser bastante útil, ainda mais nos dias de hoje, com relação aos dentes, cuidado, alguma coisa assim? As principais dicas, Marcelo, que eu diria, então, escovar os dentes 3 vezes ao dia, de manhã, depois do almoço e antes de dormir. O fio dental,
pelo menos uma vez ao dia. Se você for passar só uma, passar à noite, para que a criança durma a noite inteira com a boca limpinha. A criança que mama no peito, cuidado, porque existe uma dúvida se o leite do peito dá cárie ou não, mas o fato é que a gente recebe muitos bebês com cárie de peito ou de mamadeira. Então, um hábito muito ruim é a criança dormir mamando, porque vai, às vezes, uma farinha, açúcar mascavo na mamadeira, e a criança acaba passando as 10, 12 horas do sono com os dentes sujos. Por isso, a gente tem a cárie precoce da infância. A criança deve escovar já a partir do primeiro dentinho com pasta de dente com flúor, mas é um tiquinho, é um grão de arroz cru na pasta de dente. As escovas, elas devem ser secas. Depois de escovar os dentes, a gente deve secar as escovas para que elas não fiquem com fungos. Então, o ideal é secar ou num papel toalha ou na toalha mesmo do banheiro e guardar a escova seca. Trocar as escovas de dente mais ou menos a cada 3 meses, porque se ela tiver com a cerda despenteadinha, não limpa. O que mais que São boas dicas, falar? né? E aquele, como é que chama aquele que a gente põe depois, o líquido lá? Aquele líquido bucal, né? Que eu acho que é legal. Enxágue bucal, né? Enxaguante. O enxaguante bucal é legal, mas a gente só orienta para crianças acima de 6 anos, porque legal. abaixo de 6 anos eles podem engolir. Tá. E o flúor, ele é maravilhoso para proteger os dentes, mas ele não pode ser ingerido. Então, abaixo de 6 anos, se a criança estiver com cárie, a gente vai orientar a mãe que passe o flúor com cotonete. Ah, que legal. Bacana isso. Isso é importante. Ah, que bom, então. Então, Déia, agradecemos muito sua participação hoje. Foi muito bacana, muito interessante, né? E gostamos muito, espero que todo mundo que tenha participado aí gostou, porque foram informações importantes, né? Até para nós mesmos. Eu acho que é bem bacana isso. E agradecer, né? Então, eu queria que você deixasse teu contato, teu Instagram, né? Para as pessoas acessarem a tua página lá. O telefone, o site ou qualquer outro contato aí. Eu tenho o Facebook e Instagram, mas eu entro mais no Instagram, que é Déia Précoma. Eu atendo em São José dos Pinhais, perto de Curitiba, né? O telefone da clínica é 041 30 35 50 10. E eu quero agradecer a vocês 3 aí do programa. Foi um prazer muito grande estar aqui, conversar com vocês. Eu amo a minha profissão, eu amo falar de odontopediatria, de criança. Eu é que agradeço o prazer de estar aqui falando com vocês. Maravilha. Você sabe que você está em São José dos Pinhais, nós estamos em São José dos Campos. Ai, que maravilha. Muito bom. Ai, que bom, então. Tomar, despedindo aí do... Bom, eu só tenho que agradecer a presença da doutora Déia, né, que esteve junto com a gente. Só para você saber, aqui no YouTube, a Mara Souza, doutora Déia, gratidão pelas informações e gratidão Carmen, Marcelo e Lúcio por esse programa maravilhoso. Agradecemos também a Mara. Isso é uma das coisas que a gente mais gosta, viu, doutora Déia? Que é justamente ser um programa de utilidade pública, né? Porque tem muitas crianças que precisam ser olhadas, tem muitas crianças que precisam ser cuidadas e cuidar da boca é muito importante. Tem muitos pais que não sabem como lidar com isso e as informações que você trouxe são muito importantes, são excelentes e a gente fica muito grato de poder ter esse momento, essa oportunidade de aprender junto com você. Gratidão. E Lúcio, quer falar alguma coisa? Agradecer, viu, doutora? Acho que as suas palavras foram muito legais. Assim, acho que deve ajudar bastante gente. Isso é o que é mais importante, como a gente estava falando aqui, né? Que é o veículo de comunicação e a gente tem que levar essa informação com propriedade e é muito importante isso. Então, agradecer a sua participação de todos os ouvintes que estiveram com a gente.
né? Porque fizeram as perguntas, participaram, e também vocês podem indicar, né, as nossas páginas aí do Vivência Espírita, a rádio, para outras pessoas, para uma pessoa que você sinta que está precisando, ou que ela, né, de repente tem uma criança, ou um amigo que tem algum problema parecido, que essa transmissão seja importante para ela entender alguma coisa sobre essa área, tá bom? E também acessar os outros programas que a gente já tem, né, que a gente já produziu aqui, que são programas importantes também, que falam sobre criança, tá bom? Maravilha. Então no YouTube, você vai lá na página, no canal do Vivência Espírita, e vocês vão ver lá todos os programas Crianças do Século XXI. O programa da doutora Déia é o 32, que é o último que nós vamos inserir daqui a pouquinho lá no canal. Então, Déia, gratidão. Eu quero que você fique mais um pouquinho só aí, porque nós vamos tirar uma outra foto, tá? Todos nós juntos, né? Porque a gente faz tudo virtual aqui, não tem jeito. Então, nós vamos tirar mais uma foto e agradecer a todos que participaram do nosso programa. Bom final de semana para vocês e até sexta-feira com mais um programa Crianças do Século XXI. Tchau, até. Tchau, tchau. Termina agora o programa Crianças do Século XXI. Voltaremos na próxima sexta-feira, às 18 horas.